Sou psicanalista em formação, docente do curso de psicoterapia psicanalítica da Clínica Horizontes. Então, bem-vindos a mais uma quinta psicanalítica, aliás, a última do ano, né? E hoje o tema vai ser perdas gestacionais e a redução embrionária, reflexões psicanalíticas. Vou fazer os pedidos de sempre, que mantenham o microfone desligado, e os comentários depois da apresentação dos convidados, eu peço que vocês, solicitem a palavra via chat, para eu poder me organizar e poder, organizar o tempo também. Para quem pede certificado da atividade, vai ser entregue, o certificado é entregue pelo e-mail que você usou para a inscrição do Simpla. Então, vamos aos convidados de hoje. Vou apresentar, então, o Dr. Gabriel de la Fuente, ginecologista, especialista em medicina reprodutiva e membro da equipe médica do Centro de Esterilidade da cidade de Montevidéu, no Uruguai. Doutora Maria Sol Doria, psicóloga clínica, psicóloga da Sociedade Uruguaia de Reprodução e especialista em reprodução assistida. Doutora Patrícia Gramacho, psicóloga pela Universidade Católica de Goiás, professora de psicologia hospitalar em diversos cursos de especialização em Goiás, professora do curso de especialização em reprodução humana assistida no Instituto Suassuna, em Goiás, psicóloga clínica e hospitalar, tem certificação e capacitação em reprodução humana assistida pela Sociedade Brasileira em Reprodução Assistida, mestre em letras, literatura e crítica literária, com um trabalho direcionado para o uso da literatura infantil com crianças hospitalizadas, uma visão interdisciplinar da psicologia da saúde com a literatura. Então, vamos começar com a apresentação do Dr. Gabriel. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Sí. Bueno, primero que nada, agradecerles por la invitación. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Y bueno, lo que me han pedido era que poder presentar un tema que lamentablemente seguimos viendo con cierta frecuencia y que no está exento de controversia, que es la necesidad de la reducción embrionaria en el embarazo múltiple. En particular me voy a referir a los casos de embarazo múltiple fruto de tratamientos de reproducción humana asistida. Primero que nada, una discreta introducción, tener presente que la incidencia del embarazo múltiple se ha incrementado en las últimas décadas debido a la mayor utilización de las técnicas de reproducción, esto relacionado a la postergación de la búsqueda del embarazo. Vemos cada vez justamente parejas de mayor edad que necesitan entonces con más frecuencia tratamientos de reproducción asistida para poder lograr un embarazo, y también en parte por la mejora en el acceso a las técnicas. Tener presente que el embarazo múltiple es una complicación iatrogénica y por lo tanto evitable. Y esto es lo primero que tenemos que recordar, que para nosotros un embarazo múltiple, fruto de un tratamiento de reproducción asistida, no es una alegría, sino en parte es un fracaso. Es la demostración de que en parte no hemos logrado el objetivo que deseábamos y por lo tanto estamos exponiendo a esa pareja y a esa paciente a las complicaciones que ahora mencionaremos. El embarazo múltiple de manera espontánea es tan solo en torno a un 1%. Sin embargo, fruto de inducción de la ovulación con clomifeno, lo vemos en torno a un 5-8%, y con la estimulación con gonadotrofinas, lo vemos cercano a un 30%. Respecto a las distintas técnicas de reproducción asistida y el embarazo múltiple,
Recordar que la fecundación in vitro, es decir, los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, son los que tradicionalmente han estado más ligados al embarazo múltiple. Porque inicialmente, cuando se empezó a desarrollar esta técnica, se transferían con frecuencia muchos embriones, 3 hasta 4 embriones, y por lo tanto era la principal causa por la cual veíamos triples o hasta cuádruples o quíntuples. En la medida que la técnica de reproducción asistida de FIV se ha venido desarrollando y ha ido evolucionando, las tasas de embarazo han venido mejorando y por lo tanto cada vez transferimos menos embriones y por lo tanto entonces el embarazo múltiple ha empezado a ser una complicación menos frecuente. Sin embargo, aún al día de hoy, seguimos viendo tasas de embarazo múltiple en fecundación in vitro entre un 20 y un 25%. Pero tener presente que en realidad esta ya no es una de las técnicas más ligadas al embarazo múltiple, porque cada vez transferimos menos embriones, y luego comentaré algunas cosas respecto a cómo está funcionando la reglamentación en el Uruguay, y es que hoy en día transferimos cada vez más un solo embrión, y por lo tanto el embarazo múltiple lo vemos con menos frecuencia. Si bien el embarazo múltiple en la FIV lo vemos con menos frecuencia, sí comentarles simplemente que también hay otra complicación ligada a la fecundación in vitro, que es el embarazo gemelar monocigótico, es decir, la división de un embrión para formar un embarazo gemelar que comparte la misma información genética. De forma espontánea, el embarazo gemelar monocigótico se ve solo en el 0,4% de los casos, es decir, 4 cada 1000 casos. Sin embargo, en fecundación in vitro, muchas veces relacionados a los medios de cultivo de los embriones, estamos viendo hoy con una frecuencia hasta de un 2%. Parece ser una frecuencia no tan elevada, pero tener presente que el embarazo gemelar monocigótico muchas veces se ve acompañado de complicaciones mucho más severas, porque son los casos en los cuales a veces el embarazo comparte placenta o bolsa y saco, y por lo tanto está más relacionado a complicaciones graves del desarrollo feto-embrionario. Y la otra técnica que justamente está relacionada a los embarazos múltiples son los tratamientos de baja complejidad, que es la inducción de la ovulación y la inseminación artificial. Estas son técnicas que en general tienen tasas de embarazo muy bajas, pero lo riesgoso de esta técnica es que justamente como nosotros no podemos controlar claramente la cantidad de óvulos que se fertilizan dentro del cuerpo de la mujer, en caso de haber una ovulación múltiple muy elevada, entonces se puede disparar el riesgo de embarazo múltiple. Y por lo tanto, hoy en día, en la práctica diaria, la mayoría de los embarazos múltiples, y principalmente los embarazos múltiples de alto riesgo, como pueden ser los triples o cuádruples, los vemos relacionados con las inseminaciones artificiales o inducciones de la ovulación. Y por lo tanto, hay algunas sugerencias que nosotros siempre recalcamos que hay que tener presentes a la hora de estas técnicas, porque justamente hay algunos riesgos que deben y podemos prevenir. ¿Cuáles son las complicaciones del embarazo múltiple? Y tener presente que las principales son las relacionadas con la prematurez y todas sus complicaciones derivadas, como pueden ser justamente el bajo peso al nacer, complicaciones del neurodesarrollo de los recién nacidos, justamente de la educación y del aprendizaje, también complicaciones y secuelas a nivel del aparato respiratorio, y a nivel de complicaciones maternas, tener presente el riesgo de diabetes gestacional, estados hipertensivos del embarazo, hemorragias, complicaciones quirúrgicas fruto de la mayor tasa de cesárea o parto instrumental. Entonces, y más allá de las complicaciones perinatales, no olvidar las complicaciones psicosociales y socioeconómicas para estas familias. Y en esto siempre recuerdo uno de los primeros casos de embarazo triple que me tocó vivir cuando yo recién empecé a ejercer la ginecología, que fue un embarazo que la verdad que tuvo una evolución espectacular. Fue un embarazo triple sin complicaciones que finalizó en una cesárea a las 35 semanas, con recién nacidos que prácticamente no requirieron cuidados neonatales. Y para mí fue un auténtico éxito.
Sin embargo, la evolución de esa pareja, de esa familia posterior, fue muy lamentable, porque en realidad ellos como pareja luego tuvieron que pasar por un montón de situaciones que los pusieron a prueba. Fue una pareja que luego no continuó adelante, ella sufrió depresión, o sea que no solo hay que tener presente los cuidados y los riesgos perinatales, sino justamente todas las complicaciones posteriores que van a venir para esa pareja cuando tengan que afrontar los cuidados de 2 o 3 niños. Y aquí en esta gráfica lo que vemos en realidad es justamente la edad al nacimiento según el grado de gemelaridad. Y como en general los recién nacidos de un embarazo único tienen un nacimiento en torno a la semana 39, en los gemelares vemos en torno a la semana 36-37, en los triples ya en torno a la semana 32, y a medida que aumenta la gemelaridad, mayor el riesgo de prematurez. Como les comenté, una de las cosas importantísimas es el tener presente que esto es una complicación prevenible. Y por lo tanto, hoy en día debemos intentar siempre transferir un embrión único cuando hacemos una fecundación in vitro, cuando hacemos un tratamiento de estimulación ovárica, siempre buscar no lograr el desarrollo de más de 3 folículos y no dudar en cancelar el tratamiento en el caso de encontrarnos con un desarrollo folicular mayor. Esto es fácil de decirlo, pero cuando estamos muchas veces frente a la paciente, es difícil tener que decirle a la pareja que no vamos a seguir adelante y que debemos esperar un mes. Pero no tiene que temblar el pulso a la hora de hacerlo, porque si no, te vamos a estar transfiriendo a la pareja una complicación mayor. Y por otro lado, si todas estas medidas fallan, por supuesto nuestra obligación es la de asesorar entonces a esta paciente o a esta pareja sobre la posibilidad entonces de realizar una reducción embrionaria para mejorar entonces los resultados perinatales. Respecto a la reducción embrionaria, comentarles que es la interrupción selectiva del desarrollo de uno o varios entonces de embriones o fetos, que habitualmente se realiza dentro del primer trimestre del embarazo. Se realiza mediante la punción selectiva de uno o varios de los sacos entonces, y el objetivo entonces es reducir, por supuesto, el número de ellos con el fin de mejorar entonces la supervivencia. Esta es una técnica que se realiza de manera ambulatoria mediante la introducción de una aguja, ya sea por vía vaginal o por vía abdominal, siempre ecoguiada. Hay 2 tipos de reducción embrionaria. Una, la que nosotros llamamos reducción temprana, que habitualmente se realiza dentro de la semana 6-8 de edad gestacional. Y esta se realiza por vía transvaginal. Aquí ven justamente en la imagen un ecógrafo con una sonda transvaginal y una guía con una aguja. Ahí lo que hacemos es entonces introducir una aguja dentro del saco del embrión que esté más próximo al transductor ecográfico, y lo que hacemos es o aspirar el área cardíaca del embrión, o también potencialmente lo que se puede hacer es entonces instilar un poco de cloruro de potasio para que entonces se produzca la detención del corazón del embrión. Esta es una técnica que tiene una tasa de pérdida de embarazo en realidad que es muy baja. En manos expertas, en general, no debe pasar el riesgo de aborto de todo el embarazo, no debe pasar de un 5%, pero hay que tener presente que hay un riesgo entonces de que se pierda todo el embarazo, y este riesgo de pérdida de todo el embarazo puede ser inmediatamente posterior a la técnica, pero también puede ser dentro de las 2 semanas posterior. Eso no hay que olvidarlo. Y lo que tiene esta técnica es que la tasa de complicaciones perinatales posteriores es mucho menor que la otra técnica. Entonces, esa es una técnica que hay que tener presente que sí, en general, requiere sedación, o sea que la debemos realizar en quirófano con un anestesista. Es una técnica medianamente sencilla, pero obviamente se requiere una curva de aprendizaje. Y la otra alternativa es la técnica de reducción tardía, que habitualmente se realiza en torno a la semana 12 de edad gestacional. Esta se realiza por vía abdominal, no requiere en realidad anestesia, que habitualmente lo que hacemos es introducir un trocar que colocamos dentro del área cardíaca del feto que esté más cercano
al transductor y se instila entonces cloruro de potasio. Esta técnica lo que tiene de ventaja frente a la otra es que nos permite una mejor selección del feto, y entonces podemos, por ejemplo, realizar una ecografía de translucencia nucal previo al procedimiento para poder descartar malformaciones o aneuploidías. Entonces, de esa manera, evitar estar interrumpiendo un feto que sea cromosómicamente normal frente a otro normal. Pero la desventaja que tiene esta técnica es que tiene muchas veces un riesgo de complicaciones un poco más elevado que la otra, ¿verdad? Nosotros en nuestro equipo, en general, solemos realizar más la reducción temprana. Lo otro que hay que tener presente es que la reducción tardía también hay muchas veces el beneficio potencial que puede tener es que no hay que olvidar que estos embarazos triples muchas veces pueden haber una interrupción espontánea de alguno de los embriones y sin duda a mayor edad esto lo vemos con más frecuencia. Entonces la reducción tardía nos puede permitir que se produzca este evento de forma natural sin necesidad entonces de realizar la intervención. Les voy a comentar un par de trabajos que son interesantes. Primero que nada, saber que la evidencia relacionada a estos temas es escasa, porque por supuesto se pueden hacer estudios randomizados sobre comparando interrupción versus no interrupción, o sea que la mayoría de los trabajos son observacionales. Este es un metaanálisis muy interesante que compara la reducción de triples a embarazo doble comparado con la evolución de un embarazo gemelar doble. Y lo que se vio es que en general la edad gestacional al parto de los embarazos triples reducidos a dobles son comparables a lo de los embarazos que fueron ya inicialmente dobles. O sea que esto es muy importante. Por otro lado, que la tasa de complicaciones maternas, como pueden ser diabetes y estados hipertensivos, también fueron similares, pero el peso al nacer sí que es discretamente menor en los embarazos triples reducidos frente a los embarazos dobles. Eso sí, es un tema que hay que tener presente. O sea que en realidad estos embarazos no recuperan la curva de desarrollo que tendría un embarazo doble espontáneo. Otro trabajo que es interesante es la comparación de un metaanálisis de lo que es el embarazo triple reducido a doble frente a un embarazo triple que no se interviene. Esto es muy interesante para poder evaluar entonces cuál sería la evolución natural de este embarazo triple si no se realiza una reducción. Y aquí lo que se ha visto es que la tasa entonces de prematurez, cuando se realiza la reducción, es mucho menor. Y en general se ha visto que estos recién nacidos tienen un peso al nacer en torno a 500 gramos mayor a cuando no se hace la reducción. La tasa de pérdida de todo el embarazo ha sido comparable, lo que en el sentido nos da cierta tranquilidad respecto a los riesgos de la intervención. Y las complicaciones maternas cuando se hace la reducción embrionaria fueron significativamente menores. Por lo tanto, nosotros creemos que es una técnica que tiene más riesgos que beneficios desde el punto de vista médico. Tiene más beneficios que riesgos desde el punto de vista médico. Esta es una tabla donde se vio justamente cuál es entonces el riesgo de aborto y de prematurez de lo que es el embarazo triple sin intervención frente al embarazo triple con intervención. Y como ven acá, en general los riesgos de prematurez cuando se interviene son mucho menores y los riesgos de aborto son muy similares, ¿verdad? En esta gráfica vemos un poco lo mismo, el riesgo de prematurez y de aborto según la interrupción o no. Ya creo que lo he recalcado lo suficiente. Y otro tema interesante es el tema de la interrupción espontánea versus la reducción embrionaria. Y eso les comenté ya algo, de que en estos embarazos triples puede haber una interrupción espontánea. De hecho, en torno a un 10 a 15% de los casos hay una interrupción espontánea. Esto no es algo menor. Y generalmente en el 80% de los casos, esa interrupción se produce antes de la semana 8. Por eso nosotros muchas veces preferimos esperar la semana 8 para ver si hubo una interrupción espontánea y alguno de los embrioncitos se detuvo. Y entonces, si no hubo una detención natural de alguno de los sacos, recién ahí nosotros recomendamos hacer la reducción embrionaria.
cuando la reducción espontánea sucede después de la semana 12, es cuando muchas veces en realidad aumentan las complicaciones, como puede ser entonces la peor evolución del recién nacido, aumento de bajo peso al nacer. Aquí les muestro algunos datos interesantes que tenemos sobre nuestro registro uruguayo y muestra cómo lamentablemente todavía tenemos mucho para mejorar. Estos son los datos que tenemos del 2017, donde vimos que de la cantidad de embarazos que hubo en 2017 por tratamientos de reproducción asistida, el 85% finalizó en un nacido vivo, y de ellos un 70% fueron con partos únicos, pero tuvimos un 29% de tasa de embarazo gemelar. Y aquí ven entonces cómo en el embarazo gemelar, el peso al nacer fue significativamente menor que el peso al nacer de los embarazos únicos, y lo mismo la edad gestacional al momento del nacimiento. El embarazo único fue de un 38 y el embarazo gemelar de un 35. Estos son datos del registro uruguayo de reproducción asistida. Por otro lado, comentarles respecto al marco legal uruguayo, que de alguna manera dan ciertas garantías para poder realizar estos procedimientos. En Uruguay, desde el año 2013, tenemos una ley que justamente da una normativa y también financiación de los tratamientos de reproducción asistida, y por lo tanto, de esa manera ha servido para nosotros de marco, y también ha permitido que muchas parejas que antes no podían acudir a los tratamientos de reproducción asistida, hoy pueden realizarlos de manera financiada y pública, pero también justamente da algunas indicaciones sobre cómo se tiene que realizar el tratamiento, que en realidad han beneficiado la disminución del embarazo múltiple. Por lo tanto, hoy en día la normativa uruguaya dice que hay que transferir un embrión único en fecundación in vitro, siempre y cuando la mujer tenga menos de 30 años, tenga un embrión de buena calidad, o cuando haya tenido un tratamiento exitoso previo y tenga menos de 35 años. En los tratamientos de fecundación in vitro con ovodonación, también siempre hay que transferir un embrión único. Esto sin duda está permitiendo bajar entonces las tasas de gemelaridad. Y por otro lado, tener presente lo que es la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, que también existe en Uruguay del año 2012, que dice que en realidad es legal la interrupción del embarazo de manera voluntaria por decisión de la mujer antes de la semana 12. Eso también nos da ciertas garantías a la hora de poder realizar una reducción embrionaria. Entonces, un poco para ir finalizando, comentarles entonces que en lo que tiene que ver con los tratamientos de reproducción asistida, es primordial poder justamente tomar las medidas para la prevención del embarazo múltiple, y de esa manera no tener que recurrir a una reducción embrionaria. Esta es una situación en la cual no deberíamos de poner a ninguno de nuestros pacientes. Es una situación que genera un gran conflicto ético, más aún para las parejas que vienen justamente del proceso de realizar un tratamiento de reproducción asistida por justamente una historia de esterilidad, tener que decidir, evaluar justamente si tener que interrumpir o no, y cuál de ellos genera un gran drama y ansiedad, y realmente es algo que deberíamos evitar. En caso de tener que entonces recurrir a esta técnica, fundamental un correcto asesoramiento, potencialmente indirecto, que sea tanto nuestro como de otro especialista que se dedica a esta área, discutiendo los riesgos de los procedimientos de reducción embrionaria, y siempre dejando abierto, por supuesto, la opción de continuar con el embarazo sin intervención alguna. Y por otro lado, por supuesto, fundamental la derivación al equipo de salud mental, también al equipo de neonatología, para poder explicar respecto a los riesgos en caso de continuar con el embarazo y los riesgos de prematurez, para un correcto acompañamiento. Y por último, la trascendencia de respetar la autonomía de estos pacientes, sobre cuál es la conducta que van a tomar, independiente de cuáles son nuestras creencias sobre este tema. Esto no es algo menor, porque muchas veces venimos nosotros con una idea preformada respecto a cuál es la situación ideal para esos pacientes, creyendo que lo mejor para ellos
puede ser seguir con el embarazo o interrumpirlo. Muchas veces nos encontramos con que los pacientes deciden algo distinto a lo que creemos. Y eso entonces es un poco lo que queria compartir. Muchas gracias. Pessoal, então, a gente, como eu disse, vamos deixar as perguntas depois para o chat. Vamos seguir, então, com a apresentação da próxima convidada, a doutora Maria Sol Doria. Deixa eu só encerrar o compartilhamento de tela do doutor Gabriel, vamos ver. Sim. Acho que ali onde tem compartilhar, acho que é interromper compartilhamento. A ver. Posso também eu mesmo interromper aqui, se o senhor quiser. Sí, no me permite. Capaz si puede Aqui A ver, embaixo. que tengo que- Eu vou encerrar, então. el de Gabriel, ahí está. Pronto. Ah, perdón, gracias. Ah. Certo, então, doutora Maria, a palavra é sua agora. A ver, un minutito. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Gabriel, por poner en escena un poco este tema tan complejo que nos interroga y nos preocupa. Y bueno, y trataré de poder realizar algunas reflexiones en torno a este tema, gracias a la Clínica Horizonte, gracias a Renata, que bueno, que siempre genera estos ambientes facilitadores para poder reflexionar sobre estos temas. Recientemente, las noticias en el mundo están, o al menos por estos lares, entre el COVID y la muerte de Diego Maradona. Y un escritor nuestro, Eduardo Galeano, sobre Maradona dice: fue el deportista más famoso, popular. Bueno, acá podemos, se me representa Pelé a mí también, así que hay muchos populares y famosos, pero en 5 minutos tuvo los 2 goles más contradictorios: el gol del artista y el gol del ladrón. Dios sucio, pecador, el más humano de los dioses, obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo y el muerto de cada velorio. Bueno, me gusta esto para comenzar porque la clínica de la reproducción asistida, el deseo vehemente que traen mujeres y hombres en busca de la fertilidad, también queda atravesada por decisiones muy traumáticas, muy dolorosas, de mucha angustia para nuestros pacientes, que tienen que ver con la muerte. Es en este espacio que compartimos que tenemos que pensar sobre el impacto traumático de nuevos duelos. Deseo de vida, deseo de embarazo, deseo de dar vida y no de embarazo, deseo de hijo, deseo de parentalidad y crianza. Son todos deseos ambivalentes, singulares, que se escuchan con fuerza en la clínica de la reproducción. Como decía Marilla Tell, el anhelo de tener un hijo es infinitamente complejo. Están los fantasmas del hombre, los fantasmas de la mujer, anudados a los miembros de sus familias. Luego está la acogida subjetiva del embrión inútero y la del niño al nacer. La pérdida del potencial reproductor, del poder de engendrar, despierta ansiedades ligadas a la muerte, a un interior
dañado, una herida narcisística muy fuerte, la fantasía de un cuerpo que deja de ser predecible y controlable. Ya lo decía Federico García Lorca en Sherman, una cosa es querer con la cabeza y otra es que el cuerpo, maldito ese cuerpo, no me responda. En esto de ir como de coexistencia de vida y muerte, y para acercarnos un poco al duelo que representa la reducción, también fueron circulando, también se me fue presentificando, por ejemplo, quienes desean dar vida, ¿no? Los donantes de semen, las donantes de óvulos, las subrogantes, ¿no? Bueno, que altruísticamente, como se declaran, manifiestan su deseo de dar vida. Los donantes se sienten omnipotentes, también dioses creadores en ese acto, fantasías de un bautismo imaginario que desconocen si ocurrió, y más allá de las fantasías singulares en cada individuo, se acercan también a los dioses creadores más humanos, como dice Galeano, que donan felicidad y vida, y también van a tener que realizar, y aquí tenemos un nuevo duelo que atraviesa la clínica de la reproducción asistida, por el destino de sus gametas, sin conocer, a la espera o no, dependerá de ese joven que tiene derecho legal para conocer o no, si lo desea, quién fue su donante. Entonces me parece importante introducir el concepto de un nuevo duelo, que tiene que ver también, por ejemplo, un duelo que atraviesa a los donantes. Por un lado está el deseo de los donantes. Me acuerdo que en el año, ya años atrás, se decía, ¿qué pasa si los donantes dejan de ser anónimos? La pregunta es, ¿los bancos de óvulos de semen se terminarán? El anonimato, se perdió el anonimato, y los donantes manifiestan su deseo de dar vida. Junto a estos deseos coexisten como es la vida, y aquellas mujeres que se acercan a la policlínica de IBE y demandan, Yatel esto lo trabaja también muy lindo, a mí me gusta mucho, voluntad declarada, dice que no siempre coincide con el deseo, la interrupción de ese embarazo. Otro duelo sumamente traumático, sumamente doloroso para la mujer. Participo y acompaño y trabajo en policlínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Y me parece importante detenerme en esto porque quizás también podemos pensar en un trabajo similar para el duelo en la reducción de embriones. Porque durante el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, hay aspectos que son importantes destacar, por ejemplo, que la mujer tiene un periodo para reflexionar acerca del procedimiento, para consentir sí o no su voluntad, se escucha el sufrimiento psíquico que padece, que siente esta mujer, se conoce algo acerca de las motivaciones que llevan a la decisión de la interrupción, y se garantiza el acompañamiento médico, perdón que acá, durante el proceso se la instruye acerca de cómo tiene que ser la ingesta y la toma de la medicación, y además hay una ecografía donde visualiza que no quedan los restos placentarios, es decir, que el feto, el bebé,
ha sido expulsado. Pienso que todos estos elementos están colaborando en algo, en esta situación tan traumática que debe atravesar la mujer. Duelos genéticos, los pacientes en reproducción asistida, yo diría que vienen en una especie de cadena de duelos genéticos, aceptar los donantes, duelos en el fracaso de los tratamientos, duelos si no logran embriones, pérdidas de embriones, pérdidas gestacionales, que Patricia nos hablará sobre eso, el dolor que representan todas estas pérdidas, los óbitos. O sea que la presencia y la relevancia de los duelos múltiples, sin tiempos psíquicos de elaboración, en un estado de vulnerabilidad, en un periodo de sensibilidad extrema, que atraviesan estas pacientes, nos hacen como cuidar especialmente y estar atenta a estas tomas de decisiones entre la vida y muerte que deben realizar. Hay otros nuevos duelos que tienen que ver con los embriones. Creo que también son como puntos ciegos, son como, se los nomina los abandonados, los desaparecidos, los embriones del frío. Creo que están silenciados, creo que hay una desmentida social. Todos tenemos que trabajar mucho sobre esto para poder ayudar a nuestros pacientes. Cuando en un tratamiento de reproducción asistida los pacientes logran 4, 5 o más embriones, ese pasaje del hijo inconcebible a la multigestación también tiene un impacto traumático que se puede volver persecutorio, que se puede volver que tenga que ver con ansiedades persecutorias. Por un lado, sí se confirman las fantasías de inmortalidad, se reaseguran vidas, se ganan vidas, se saben que los procedimientos posteriores por ahí no van a requerir de estimulaciones y eso tranquiliza, pero también quedan congelados en el frío y quedan congelados en el psiquismo a la espera de decidir los destinos. Se firma un acto de consentimiento donde se va se firma su consentimiento sobre qué va a pasar sobre sus destinos. Y bueno, acá no sé cómo vamos con los minutos, no me quiero demorar mucho en esto, pero dice, me parecen un montón, no puedo pensar en ellos ahora, estoy embarazada, entre desecharlos y donarlos no hay discusión, porque bueno, ahora vamos a ver un poco cuáles pueden ser los destinos, es una infamia, no te entra en la cabeza desechar. Si no lo voy a usar o incorporar, más vale que tengan una evolución distinta, aunque estén en otra familia, es muy difícil, son nuestros embrioncitos guardados. Mi esposo quería transferir el varón, a mí me parecía demasiado que decida Dios, los médicos. Bueno, creo que este es otro tema antes de entrar en lo que es la reducción de embriones, que también acompaña, porque también hay una serie de rituales clandestinos, porque en relación a los destinos de estos embriones van a ser o que permanezcan criopreservados durante 2 años, exonerados de pago, que sean dados en adopción, y que sean transferidos para un nuevo embarazo, si hay un deseo de esos padres, pero después hay otro destino que es el desecho, y este destino
está desmentido en el sentido de que no estamos colaborando entre todos a hacer un lugar para estos duelos. Unas viñetas rápidas, lo enterré en el jardín, me llamaron luego de 14 años para que pase a firmar y no sé qué hacer con ellos. En estos 14 años ni me acordé de que existían. Le pedí a mi marido que se deshaga de ellos, que no me diga cómo fue. Yo me sentí culpable de desecharlos, me sentí horrible. Es algo muy incómodo, no puedo hablar de esto. Me angustia mucho. No sé ni qué cantidad de embriones eran. Pensé tirarlos en el water, son microscópicos, o en un arroyo. Pero me parece re macabro todo esto. Me sentí culpable de desecharlos. Me sentí horrible. Es algo muy incómodo. No puedo hablar de esto. Me angustia. No sé ni qué cantidad de embriones era. Por lo tanto, me parece que tenemos, al decir de María Analizade, hacer la muerte, tenemos que hacer un lugar de duelo, de representación, de la pérdida que no sea el resumidero, el water, la reducción, el desecho. Creo que tenemos que hablar también de la interrupción voluntaria del embarazo, que en Uruguay se maneja, que tenemos que hablar de la interrupción de embriones, que no se reabsorban en vida sin ser metabolizados, poder ir trabajando con los preduelos de estos embriones para ir elaborando sus destinos. Y con respecto al tema que de la reducción, les voy a contar sobre María. María es una paciente que me consulta antes de realizarse su reducción embrionaria en la semana 12 de un embarazo múltiple de trillizos, y voy a traer lo que plantea con respecto al procedimiento. Estaba mansa, hecha una seda, fue súper rápido, un pinchacito. No miré, me dijeron, un bebé latido y los otros ya no. Este bebé se va a quedar. Me quedé con el que quedó más arriba del canal del parto. Había 3 personas en el quirófano. Fue muy rápido, poco doloroso, muy salado. Es una sensación muy extraña. Algunas de las placentas se pueden desprender y generar sangrado. Siento tristeza, angustia, culpa. ¿Qué serían los otros 2? ¿Nenas o varones? Eran parte de mí. Estás al lado. ¿Estás ahí o no estás ahí? Le decía la panza. Le decía a los otros que no pudo ser, que me hubiese encantado. Siento que están en el cielo de los bebés, pero no sé si existe. No podemos coexistir de forma segura los 4. Despedirme de 2 pobrecitos que no van a nacer. La culpa es que los estoy matando en realidad. Perdóname, Dios, lo tuve que hacer. No podíamos convivir en forma segura los 4. De infértil a trillizos, cuatrillizos se ve tan inviable, de infértil a trillizos, muy bizarro decidir. No sé cuántos minutos, no puedo dejar de hablar en plural. 4 Que este minutos. niño, ¿vamos bien? Que este niño tenga algún problema, que él se entere y me rechace. Es un ejercicio perverso que hago. ¿Sabes lo que me pasa? Salgo en un auto, se me cruza la idea de que voy a chocar, sobrevivo, estaba sin cinturón, en el auto de un amigo, me muero. Pobre mamá, mi esposo queda viudo, chau bebé, desde un auto. Basta, en un accidente doméstico también me muero. Si manejo yo es peor. Voy a chocar y morir yo, voy a quedar cuadriplégica, me van a robar la computadora, me quedo sin archivos, me la prestó mamá y mamá se queda sin los archivos. Con mi esposo en un viaje en moto, asustada, vamos a chocar. Y muere. Nace el bebé, nace sano, va a empezar a caminar y él va a salir de noche y lo pisó un auto. Veo el número 4 en todas las puertas, hasta en la ropa. Las fantasías de filicidio, embriocidio, fratricidio, de muerte que están presentes en todos los individuos quedan atravesadas por lo real, ocupando un lugar siniestro en estos duelos tan dolorosos a atravesar.
María decía, había mucha cosa ahí adentro, estuvo salado. Te mira, me muestra la ecografía de su bebé, una posterior a la reducción, te mira con los ojos bien abiertos, es terrible, va a ser un tema medio tabú en mi vida, no creo que lo pueda hablar, qué salado el tema de que no va a tener a sus hermanos, es muy bizarro, qué decisión, esta decisión jodida. Entonces, algunos puntos para empezar, la elección azarosa de quien sobrevive, la culpa del sobreviviente, la espera que se reabsorban los cadáveres, los bebés en el cuerpo de la madre, una muerte que es cajón adentro, no es ni cajón abierto ni cajón cerrado, un ataúd cuerpo madre, fantasías canibalísticas de qué bebé reabsorbe a quién, una madre que ve los cadáveres, pensaba también en lo que tiene que ver con los crímenes. En general se hace la escena y rápidamente se trata de borrar la escena del crimen. Estas mamás ven a los bebés reducirse y achicarse hasta desaparecer, como una muerte en cámara lenta. En la reducción no hay rituales de despedida, no hay un nombre, no hay un sexo a duelar. Creo que es importante todo esto que se ha trabajado en relación a lo perinatal, de que sí se pueda ver, mostrar los embriones, que si se conoce el sexo poder decirlo. El terror a destruir el bebé vivo o a ser destruida. Esto lo hablaba Rosalán, que ella menciona mucho esto que me parece tan interesante de Selma Fraiberg, de los fantasmas, del cuarto del bebé, como para tener en cuenta en todas estas historias. Creo que debemos andar en tiempo, ¿no? Já passamos um pouco do... Bueno, ya vamos a terminar. Entonces, creo que tenemos que, para terminar, me parece que tiene que haber también, como tú decías, Gabriel, un acompañamiento desde la psicología, tiene que haber en estos duelos, en estas decisiones tan dolorosas y difíciles que deben realizar las madres, tan atravesadas por fantasías de asesinato y de muerte. Creo que hay una violencia simbólica al matar la historia de los orígenes, que eso lo estamos trabajando mucho quienes trabajamos en reproducción asistida, pero también desmentir el lugar del duelo y el dolor que representan los embriones y la reproducción es una violencia social. Tenemos que ayudar a quienes estén atravesando todo este sufrimiento psíquico que supone estas decisiones tan difíciles para que estos nacimientos, como decía Mariana Arizade, no solo sean muertes tanáticas, sino que estén atravesados por muertes eróticas o atravesados por las pulsiones de vida. Vamos a dejar por acá para respetar el tiempo. Muchas gracias y, por la escucha. Muito bem. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento da tela, eu vou encerrar aqui. Vamos a isso. Certo. Então, doutora Patrícia, é à vontade. Sim, ok, obrigada. Eu já vou pôr minha tela e aí eu vou conversando com vocês de ladinho, né? Queria agradecer a Renata a possibilidade de estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão importante. Na verdade, ela me convidou para falar sobre perda gestacional, né? E eu acho que isso é uma temática extremamente importante nos dias de hoje, principalmente em que a maternidade ela também é colocada como uma exigência de não falhar, né? E que isso, obviamente, aumenta mais ainda o sofrimento de qualquer mulher nas situações de perda gestacional.
Eu coloquei essa instalação aqui do lado, né? Em outubro, nós pudemos fazer em Goiânia uma semana de sensibilização de perda gestacional, e uma das últimas mesas que a gente montou foi uma mesa feita por uma professora de arte, e que ela trouxe várias imagens, né, de casas, e o tema da fala dela era as casas e suas travessias, né? E a gente pôde discutir como é que ficaria essa mulher, né? O corpo dessa mulher. Então, nós colocamos aí a mulher em primeiro plano e não o bebê, né? Como que ficaria essa casa-corpo vazia e como que ela retornaria para isso. E uma das imagens que ela trouxe foi essa que me incomodou profundamente, pois pela primeira vez eu consegui ver algo que talvez para quem nunca perdeu, ou para quem nunca ouviu alguém que teve uma perda gestacional, talvez represente um pouco o que é a sensação de uma perda gestacional. Então, essa é uma obra do Cildo Meirelles. Embaixo a gente tem ovos, mas não são ovos frágeis, são ovos feitos de madeira. E em cima tem a parte de cima são balas de munição. Então, a proposta da instalação é que você tire os sapatos e que você atravesse sozinha, sem o apoio de ninguém, todo esse caminhar, né? Todo esse atravessamento aí em branco, né? Que seria passar por cima desses ovos. Então, nesse momento, né, e segundo o relato da Manu, é um momento que você não sabe se você se joga no chão, como é que você faz, porque você não sabe como é que você pisa, e ao mesmo tempo você se sente achatada por essas balas que ficam em cima, né, essas munições que ficam em cima. Eu achei ela extremamente representativa da sensação do que é uma mulher atravessando uma perda gestacional e do quanto que ela de certa forma, julgada, né, pelas representações sociais, os diversos julgamentos que estão ligados à representação social da mulher, né, e na certeza de que uma boa mulher é somente aquela que também é uma boa mãe, né? Então, eu montei a minha fala mais ou menos como o pequeno nada, o mal-estar psíquico presente na perda gestacional de repetição. Utilizei esse termo pequeno nada para falar do lugar ético do psicanalista na sustentação do lugar de angústia junto a uma equipe. É um termo que foi capturado da tese de doutorado de Márcia Aparecida de Abreu Fonseca, que eu aconselho todos a lerem, chamado Pequeno Nada, uma leitura psicanalítica da perda gestacional de repetição na medicina reprodutiva. Quando eu vi esse título, na verdade, eu fui capturada pelo Pequeno Nada, mas porque eu associei o Pequeno Nada a tudo aquilo que se diz dos bebês ou dos embriões de poucas semanas, né? Como se essa dor fosse medida pelo tamanho do embrião que está lá dentro ou do feto que está lá dentro. Né? Então, isso não foi nada, por que você está sofrendo tanto? Né? Então, justificaria muito essa fala, né, que a sociedade não justificaria, representaria muito, para mim, essa fala do que a sociedade tanto fala, né, de que aquilo que aconteceu da gestação, da perda gestacional, é muito pequena para você estar sentindo, nem chegou a nascer, por que você está sofrendo tanto? Então, eu acho que é legal, e as representações que a gente está trazendo, e por isso eu trago a arte para poder representar, porque, na verdade, são mulheres que não têm representação para aquilo que elas viveram. E isso é extremamente até enlouquecedor, né? Porque elas ficam simplesmente com o sofrimento e com a solidão. Né? Então, eu trouxe até esse trecho da Adélia Prado, porque ela fala que, em alguns momentos, Deus tira dela a poesia, ela olha para a pedra e vê só a pedra. Eu acho que essas mulheres, muitas delas, veem só a dor, porque elas não têm representação para aquilo que elas viveram e, principalmente, na situação de reprodução humana assistida, que muitas delas vivenciam isso como um luto não reconhecido, porque muitas não contam que estão passando algumas vezes por um processo de reprodução, e porque as perdas em reprodução assistida são chamadas de tentativas, né? E não de perdas. Né?
Então, é muito difícil essa vivência que elas passam, né? E o que a gente chama, algumas vezes, né, de que não é quase nada, 12 semanas tem um humano, uma representação de um humano, de um corpo humano ali dentro, de alguma forma. 7 semanas também, 16 semanas também. Então, essa é uma fala da Gabriela Caselato, que eu achei bem interessante, apesar, né, da área da saúde, e que ela fala que na nossa sociedade, em alguns momentos, nós medimos a dor pelo tamanho do caixão. Ela traz essa fala de um junguiana que fala um pouco sobre isso. Aqui, para falar sobre perda gestacional, a gente teria 2 caminhos, né? Um seria discutir sobre as mudanças nas políticas públicas em saúde, no sentido de acolher melhor as perdas gestacionais nas unidades de saúde. Eu, inclusive, faço parte de um grupo de humanização do luto parental no Brasil, né? Que seria para justamente tentar trabalhar a falta de palavras dos profissionais diante de uma dor psíquica, de um luto frente à frustração ou perda de um precioso projeto chamado Ser Mãe, né? E a certeza de que as mulheres que têm a sua gravidez interrompida vivem uma experiência solitária e incomunicável. Não há códigos comuns, não existe uma comunicação comum entre os atores desse cenário, né? Sejam eles médicos, enfermeiros, familiares ou até o companheiro. Como dizer de uma dor para quem não suporta ouvi-la? Né, para quem tem dificuldade de simplesmente ficar ao seu lado, mesmo sem ter de propor medidas a tomar ou soluções infalíveis. Por isso, a solidão. Né? Essa é uma fala do livro Gestações Interrompidas. Né? Eu esqueci aqui o nome da autora, mas depois eu passo para vocês. Né? E a outra vertente, que é a vertente que eu vou desenvolver aqui hoje, as discussões sobre o papel do psicanalista no sentido de suportar o jogo de angústia e desejo presente nas pacientes e na equipe que as cerca, no sentido de cumprir o imperativo da demanda de trazer um filho a qualquer custo. E muitas das vezes, sem ter um momento de pausa necessário, que interrogaria outras repetições ocorridas concomitantemente a tantas perdas, principalmente nos casos de reprodução assistida. Esse tempo de pausa se faria necessário, né? E talvez a sinalização da perda mais ainda, porque não existe, na verdade, uma materialidade de perda, né? Então, de algum jeito, a perspectiva da reprodução assistida hoje acaba também reforçando a ideia de que família se faz mais com a chegada de um filho do que com a conjugalidade, né? Essa, na verdade, é a propaganda de todas as clínicas de reprodução humana assistida. Que arranjo subjetivo aqui se instalaria, né? A insistência na continuidade, na tentativa de obturar este vazio, né, que seria a falta de um filho, onde a ciência, com as suas técnicas de assistência à reprodução, conduz esse desejo ao ilimitado, né? Só não é mãe quem não quer, que por causa da dupla narrativa, né, e como o inconsciente não aceita negativa, a gente acaba lendo só é mãe quem quer, né? E esse só é mãe quem quer, né, acaba reforçando também, né, cada vez mais, a sensação de culpa. Né? Então, eu não quis o suficiente, eu não consegui querer o suficiente, por isso é que eu não consegui um filho. Né? E acrescenta esse discurso capitalista, né? Acrescenta ainda mais o mandamento de eficácia e de performance, e hoje ainda se agrega. Né? Não basta ser uma boa mãe. Você tem que parecer uma boa mãe, tem que convencer ser uma boa mãe publicamente, o que torna a perda gestacional um fracasso devastador, pois o e se, né? Então, se eu não sou, então eu sou pior para tudo, eu sou incapaz em tudo, né? Ocupa o lugar da continuidade. E a visão da mulher incompleta ganha espaço para o futuro. Eu acho que é importante a gente entender que ser mãe não recobre o ser mulher. Né? Ontem a gente até estava falando disso, né? O embrião não é necessariamente o corpo da mulher, mas ela sente como se fosse algo do corpo dela fora dela. Né? Então, a maternidade pode, de alguma forma, apaziguar algumas incertezas, mas não há uma mãe sem uma mulher. Né?
Então, isso, né, o nada que fica após cada perda gestacional, pode confrontar algumas pacientes com esse impossível de representar ligado à falta de sucesso na gravidez, como uma falha do seu ser mulher, além do sentido da morte que tende a retornar em cada perda gestacional. Seguindo esse raciocínio, as pacientes tornam-se mães na perda, mães de um filho morto e idealizado, como nesse desenho tão bonito, né, que está escrito saudade do seu abraço, saudade do som da sua voz, saudade do futuro que não viu com você. Hoje eu estava atendendo uma cliente com perda gestacional de 26 semanas, né? E ela falava que enquanto ela ainda está na vivência da gravidez, que ela tinha marcado para junho, né? Que o bebê talvez nascesse em junho, então que ela ia montar todas as lembrancinhas, né? Com temáticas de festa junina. Então, é como se ela só pudesse aceitar que ela perdeu a partir do instante em que o corpo dela finalizar o tempo de gestação que estava pré-determinado a finalizar, né? São situações do imaginário que elas precisam falar para isso ir tomando uma dimensão menor e elas conseguirem seguir, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma pessoa tentando muito e que ela iria partir para a segunda tentativa dela de gravidez. Ela já tinha tido já tinha feito uma tentativa e não tinha engravidado, e ela percebeu, né, que ela estava alegre porque ela tinha conseguido embriões AA, né, para essa segunda tentativa, né? Então ela está falando que ela estava vivendo do positivo dos embriões, pois isso dava a ela a confirmação de que o corpo dela dava conta. Bora que eu dou conta, eu tenho medo. Só que a mulher que eu tô tá sem graça, sem sentido. Aí eu tive um sonho, que eu estava numa ladeira íngreme e vinha uma enxurrada, como uma onda, e eu pensei, solta o corpo, você vai ter que boiar, né? Eu acho que a grande dificuldade dessas mulheres é de soltar o corpo, né? Elas ficam congeladas nesse corpo que perde, né? E que elas precisam falar, né? Então, de alguma forma, a possibilidade para essas pacientes falarem mais disso, seja com médico, com enfermagem, com psicólogo, ou até com outros profissionais da equipe, pode gerar uma oportunidade de novos rumos, né? O que eu estou chamando de novos rumos? Talvez pela conversação, essa mulher começar a ter vacilos do pensar, ela comece a pensar de outra forma, ela comece a pensar em outras criações, que não sejam necessariamente só um filho, mas ou que até sejam um filho, mas que ela também se perceba principalmente como mulher, né? Então, o segmento do tratamento, quais seriam os novos rumos, né? O segmento do tratamento com a possibilidade de uma gravidez subsequente, auxiliando essa mulher a lidar com o filho real, né? Que fica difícil para ela lidar com o filho real após tantas perdas. A interrupção do acompanhamento e das técnicas médicas sem necessariamente a paciente tornar-se mãe é uma possibilidade. O encerramento do circuito de gravidez e de perda, ainda que se mantenha a busca e suporte da pesquisa. A decisão pela adoção legal de uma criança, mantendo ou não o suporte da equipe, ou somente do psicólogo, né? O que a gente tem que formular, né, o tempo todo, para a gente mesmo e para a equipe, né, é do que é formado um filho, né? Em nossas brincadeiras de infância, a gente costuma, pelo menos aqui eu estou com 2 pessoas de outro país, né, mas eu não sei se aí nesses outros países tinha brincadeira de passar o anel, né? E que a gente falava, guarda esse anelzinho bem guardadinho. E eu lembro da gente ficar excitada, porque a gente não sabia o que era que tinha dentro da mão, né? E ali dentro daquilo que era a mão, né, dentro daquilo escondido, a gente imaginava inúmeras coisas que passavam com aquele anel, né? Por estar escondido, esse anel deixava de ser só um anel. E por isso a gente ficava tão excitado quando passava, né? É exatamente por aí, né? É a criança que de alguma forma gera a mãe, né? Recentemente, atendendo uma mãe por perda gestacional de 28 semanas de um bebê por fertilização in vitro, ela disse que ao ser encaminhada para o hospital, já com o conhecimento de que o bebê havia morrido, ela disse que não levou
ela constatando comigo, eu não levei, Patrícia, eu já sabia que ele estava morto, mas eu não levei as roupas de vestir o bebê para depois de ser enterrado, porque eu não sabia o que ia nascer. O quanto, e ela foi sozinha, o quanto que essa pessoa precisava de ter alguém do lado para ela conseguir pelo menos assimilar o que era aquilo que estava dentro dela morto, ainda um pequeno nada, Então, e ela, depois disso, ela se transformaria em quê? Porque ela estava, até esse momento, ela era mãe, Então, em que ela se transforma? Tá? Daí a importância da materialidade, da visualização do filho morto, e quando isso não acontecer, como nos casos de aborto de repetição, uma demarcação da equipe, de todo o contexto, de que ali houve uma perda, porque um filho, ele é feito de esperas e de sonhos, E a mãe é uma criança a ter. E eu acho que, principalmente nas situações de reprodução humana assistida, as perdas dessas mulheres em reprodução assistida, eu acho que de todas as perdas, de todos os grupos, eu acredito que seja a que está mais sozinha. Porque as mães que têm malformações, as mães que estão vivenciando já um bebê em uma situação de cuidado paliativo, parece que a equipe já se prepara, de alguma forma, para acompanhar a gestação, e com a participação da família, essa família entendendo que ali vai nascer um bebê com problema, que vai viver poucos dias, ou que ali vai nascer um bebê morto, entende? Já existe de alguma forma um preparo. Nas situações de reprodução assistida, elas vêm de uma cronologia, algumas vezes de muitas repetições, em que é como se fosse uma vivência já comum, inclusive para as parcerias dela, para os íntimos dela, tá? Eu trouxe aqui um recorte clínico de uma pessoa não de reprodução humana assistida, por uma gestação normal, e que ela teve uma perda de 28 anos, essa pessoa, uma perda gestacional de 29 semanas, E que somente 4 meses após o início da análise é que ela começa a confirmar a constatação da perda do ponto de vista associando sentimentos a isso, Então, é muito interessante porque ela chega lá, e ela chega pelo meu Instagram, na verdade, mas ela vira e fala que ela não quer participar de nenhum grupo, ela não quer fazer parte, ela não quer ser uma mãe de anjo. Ela ela é engenheira, então ela tem um pensamento muito prático, então ela acredita que ela não tem que ficar remoendo isso o tempo todo, que é isso que ela acha que é o funcionamento das mães de anjo, Mas com o tempo, ela vai fazendo a própria construção. Ela não queria entrar num bloco, ela queria fazer a própria construção, Então ela fala que existe ela constata que existem dias mais tristes, como uma nuvenzinha que para na cabeça dela. E ela começa a ter a certeza de que essa perda é irreparável, irreversível, inevitável, mas que ela tem que passar, Que ela é só um capítulo da vida dela. Eu não vou esquecer do meu filho porque eu fico triste, porque o que ela estava tentando fazer era justamente isso. Ela estava tentando não mostrar a tristeza, porque ela achava que se ela mostrasse a tristeza, ela estaria elaborando o luto e ela esqueceria do filho dela. Então, é por isso ela segurava a tristeza. Mexendo nos exames, ela encontrou o primeiro ultrassom, de 8 semanas, e seguiu a minha sugestão, e está fazendo agora, organizando toda essa papelada que ela tinha antes do outro filho, que é a única materialidade que ela tem, porque ela não quis ver o bebê morto, Então, só quem viu foi o pai, E ela está fazendo essa construção da materialidade, ela fez um caderno, mas ela está fazendo esse caderno de trás para frente, Porque ela não quer esquecer, ela quer deixar a parte da frente para ela construir uma nova história, E começou a ter sonhos repletos de materialidade, de sensações, em que ela põe o pé no chão, com um bebê com perninhas, de movimento, envolto em uma manta azul. O despreparo e o sofrimento da equipe também é muito grande, Isso aqui é um depoimento da pesquisa da Márcia, E que ela é um depoimento de uma profissional, e ela falando sobre as perdas de repetição, Então, ela fala, eu gostaria de acrescentar que é extremamente triste. Não é um desejo, a gente não tem esse desejo de cuidar. A gente gostaria de cuidar da pessoa com o bebê. É um fato consumado, não tem retorno assim naquele momento.
Então, eu acredito que nós precisamos nos instrumentalizar para ver com mais amor, com mais respeito, essa paciente que ela não é. Ela se sente castigada, se sente impotente. E nós também nos sentimos impotentes, sem preparo, sem conhecimento. O que você vai falar? Aquela palavra positiva? Qual palavra? Qual cuidado? Vocês vejam que é um texto também cheio de duplas negativas, né? Aquela paciente que ela não é. Ela é uma paciente, mas ela não é uma paciente. E ela é, inclusive, impaciente, normalmente, a mulher que perde, né? Então, e a dupla negativa vai, de novo, nos levar a uma constatação maior ainda da sensação de perda, né? E da nossa incapacidade, algumas vezes, de vivenciar isso e de dar materialidade, inclusive somente com a presença, né? Para essa pessoa poder construir, né? Então, o receio está acabando. Ok. O receio é de que a pessoa entre, na verdade, num circuito de repetição das perdas, né? Que tenderiam, esse circuito de repetição, tenderia a ganhar um valor subjetivo e se estabelecer na dinâmica inconsciente da paciente em parceria com a medicina reprodutiva. Então, o filho é apresentado como algo que preencheria uma necessidade da mulher, numa perspectiva dela se sentir completa. O filho garantiria o ser mulher, né? As pequenas mortes seriam as perdas dos filhos que nem sempre são contabilizadas corretamente, né? Como relata uma paciente que para ela foram 6 perdas, enquanto na medicina ela perdeu apenas 2 vezes, né? Ela explica que qualquer tentativa de implantação feita, cada embrião que tinha uma parte do esposo e uma parte dela, para ela era uma perda, era uma gestação perdida, né? Aqui é de novo aquela mesma pessoa, né? Ela falando, depois da segunda perda gestacional dela, que para ela também não considera a segunda, porque ela teve várias intercorrências no meio disso, e todas as intercorrências corporais que ela tinha com o útero e com os ovários dela, para ela eram consideradas perdas gestacionais, não era nem a perda do embrião, né? Então, ela fala que ela pediu para o médico um tempo, de pelo menos 2, 3 meses, porque ela quer primeiro o corpo dela de volta, né? Então, por mais chocante que isso pareça, né, eu gosto dessa fala da Vera Iaconelli, o valor de um bebê não está dado a priori pela materialidade do corpo dele. Tem toda uma bolsa de valores envolvida nesse bebê. E às vezes eles estão em baixa, às vezes eles são super preciosos e às vezes elas são descartáveis. E é importante que a mulher descubra, né, em que nível que esse bebê está para ela e que nível que ela está, né, dentro de todo esse processo. É isso. Essa é a música do Chico Buarque de Holanda, que fala justamente que a saudade de um filho é o revés de um parto, né? Muito obrigada. Então, pessoal, vamos abrir o chat, né, para os comentários. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor. Deixa eu ver aqui. A Milena pede as referências para tirar uma foto. Tá. Eu vou ter que pôr de novo, né? Peraí. Uhum. Vamos lá. Tá aparecendo? Não, tá como fim da apresentação. Eu acho que é um slide acima, então. Não volta. Não sei o que eu fiz, gente, peraí. Quando achar o slide que tiver as referências, a gente compartilha. Deixa eu ver se tem... não é o último. Não é o último, né? Este. Eu não sei. Ele entrou? Entrou, mas também saiu. Não ficou muito tempo. Porque para mim tá tudo escuro. Sim, mas tinha... Já pegou. A Milena já conseguiu. Pegou? Ótimo. Então tá bom. Milena, qualquer coisa, colabora conosco e manda, então. Gente, enquanto vocês pensam aí também o que querem perguntar para os convidados, eu só queria comentar que existe um grupo de estudo de parentalidade, reprodução assistida e adoção, coordenado pela Renata Vives, que é uma atividade da Clínica Horizontes. Ela está rindo aqui.
Gente, só para mim é um assunto realmente novo, assim, é algo que na minha prática clínica eu não tenho contato com pessoas que têm essa realidade. Então eu fui colocar só um conceito do que é redução embrionária no chat ali para quem tivesse dúvida enquanto tivesse as apresentações dos convidados. É a realização de procedimentos que visam eliminar alguns dos embriões já transferidos e implantados no útero, então uma gestação em curso, com o objetivo de evitar uma gestação múltipla, né? E isso com todas as implicações, né, com o material que é do pai e da mãe, e como é que isso vai ser considerado, né, dentro do psiquismo da mulher, do homem, do casal, né? E que a gente teve excelentes colocações. E eu estava me lembrando, enquanto o pessoal está aí pensando, de uma situação que eu tive, né, de paciente que teve uma gestação ectópica. Então, esse óvulo, esse feto, ele é considerado filho. Tá? Então, realmente, é uma gestação que não, né, uma perda por gestação ectópica que é considerado filho. Então, eu consigo entender, né, a complexidade que se estabelece, né, dessas decisões também de eliminação de embriões, né, a escolha que tem que ser feita e todo o luto envolvido nisso. Renato, tu gostaria de falar alguma coisa? Quero. Boa noite, muito obrigada, doutor Gabriel, Maria, Soldória, Patrícia. Eu estou aqui, assim, olha, encantada com essa noite, né? Não porque, assim, imaginava algo diferente, mas todos sabem, acho que todos sabem que esse tema da reprodução assistida e tudo que envolve reprodução assistida é um tema extremamente precioso para mim, que eu sou encantada nesse estudo, né? E nós temos estudado e conversado muito juntas. E hoje é a nossa última quinta psicanalítica do ano, e não consigo imaginar nesse momento atividade melhor e melhores convidados para encerrar essa noite, essa atividade desse ano, né? Com tantas contribuições, com tantas coisas que vocês colocaram, e que eu fico pensando assim, que o universo segue se abrindo dentro dessa temática da reprodução assistida. Porque nós temos aí trabalhado juntas, o doutor Gabriel, que eu não conhecia, mas estou tendo o prazer de conhecer agora, mas Maria, Patrícia, a gente tem estudado juntas, e vocês trouxeram uma gama de coisas que nós vamos ter que seguir discutindo, né? A Maria trouxe uma expressão que me chamou muito a atenção, que eu anotei aqui, né? Embriocídio. Essa questão da morte dos embriões, dessa escolha, que aqui no Brasil, da interrupção voluntária, né? Aqui no Brasil isso não é permitido, mas que em outros países a gente sabe que ela já tinha dividido conosco, eu acho que esse mesmo caso, né? Um caso semelhante, onde a pessoa tinha que escolher, e como diz a Richelle, como que fica psiquicamente essa escolha, né? Como isso é representado para essa mulher, e como isso vai ser transmitido para esse bebê que está por vir, né? Que daqui um pouco vem a nascer. E ambas as falas assim trazem muito essa questão dos lutos, e que me parece que agora a gente tem podido dar mais espaço às mulheres para falar desses lutos, seja o luto pelos embriões congelados, por um destino que vai ter que ser dado a eles, daqui um pouco o luto por uma interrupção voluntária ou involuntária de uma gestação, enfim, né, todos esses lutos que estão implicados e que vão, de alguma forma, construindo, né, ou se agregando à identidade dessa mulher, inclusive a sua constituição como mãe. Então, quero agradecer imensamente a vocês, estou cheia de coisas aqui para pensar, né, e, enfim, dizer que não poderia ser uma noite mais maravilhosa para a gente encerrar as quintas psicanalíticas desse ano,
ouvindo vocês tão belíssimamente colocando isso que era, né? Que é o meu tema tão de tanto apreço. Então, muito obrigada aos três. Né? Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Gabriel. Aqui no Brasil não se faz esse processo, igual a Renata falou, mas eu queria saber assim, se vocês fazem conversações ou discussões de casos clínicos, se em algum momento existe algum incômodo, apesar de saber que é algo liberado por lei, né? Se as pacientes de vocês, no momento de fazer a escolha do que é, de que não é, se elas tentam interferir nisso, se elas exigem uma imagem de qual é o feto que vai ser... o embrião que vai ser retirado ou não, né? Como é que é essa vivência lá com a mulher, o discurso da mulher? O que ela fala mais? Não sei se ele me entendeu. Sí, Patricia, muchas gracias por la pregunta. Es una situación muy compleja. Primero, lo difícil es poder abordar el tema. Yo creo que muchas veces hay una tendencia del ginecólogo a tratar de evitar la discusión. Y de hecho nosotros vemos muchas veces pacientes que tienen embarazos triples que nunca tuvieron ya la oportunidad de discutir la oportunidad o no de realizar una reducción embrionaria. Entonces yo creo que a veces hay una tentación de parte de algunos especialistas de, bueno, en la medida que esto fue lo que sucedió y en la medida que la paciente no pregunta o no cuestiona las opciones, directamente no abordar la situación. Y luego lo difícil es justamente entonces discutir las opciones, y hay una gran dificultad para tomar la decisión. En realidad, en mi experiencia, son más las pacientes que deciden continuar con su embarazo sin ningún tipo de intervención, que desean seguir adelante y deciden que, bueno, que suceda lo que tenga que suceder. Creo que a veces creo que uno es muy difícil que realmente evite no condicionar ciertas decisiones. Creo que yo trato de medir mucho mis palabras a la hora de asesorar sobre esto, porque bueno, obviamente este es un tema que es absolutamente desconocido para las pacientes, y el primer miedo es el miedo a la interrupción total del embarazo, o sea, que se pierda la totalidad del embarazo, y entonces que esa pérdida sea fruto de una decisión de ellos, justamente para seleccionar que uno de los embriones no siga adelante, creo que genera mucho miedo, mucha responsabilidad, y a veces entonces yo creo que muchas veces deciden que suceda lo que tenga que suceder, y lo dejan libre un poco del destino, por decirlo de alguna manera, y no quieren tomar una decisión ellos. Eso es lo que muchas veces veo. Creo que es importante que además el asesoramiento no sea solo de uno, sobre todo cuando uno fue el técnico involucrado en ese embarazo gemelar. Es bueno que haya algún otro especialista que también intervenga y asesore, porque creo que esa discusión está un poco a veces intoxicada cuando uno es el que también en parte el responsable de ese embarazo gemelar, ¿no? Elas conseguem, é óbvio que eu sei que cada um é cada um, mas assim, elas conseguem entender que elas estão em risco também? Ela, a mulher, ela consegue entender isso, porque quando a gente, mulher, né, engravida, a gente fala que a gente some, né? Só falam da nossa barriga, né? Só falam das coisas que estão, né? Dos bebês que estão, e a gente fica atrás, né? A gente nem falam com a gente, né? Cedem o lugar para a grávida, né? Vamos dizer assim. Elas conseguem entender que o corpo delas está em risco também?
yo creo que siempre el tema gira en torno a el riesgo o no de la continuidad del embarazo. Gira en torno a eso. Y en eso creo que quizás hay muchos culpables. Probablemente también hay un problema en cómo asesoramos. Y por otro lado, es que sobre todo en las parejas que vienen justamente de este viaje, de la esterilidad, de la búsqueda de embarazo por tantos años, cuando finalmente Sí. el embarazo se consigue, incluso a veces hay una dificultad en entender que esta no es una situación deseable. Muchas parejas a veces lo viven con felicidad, viven con alegría, dicen, bueno, mejor, qué bueno, tenemos 2, tenemos 3, mejor. No entienden todas las implicancias y los riesgos aparejados. Entonces, a veces hay que ir como que bajando de a poquito, ¿no? Respecto a cómo los pacientes lo están viviendo. Y en ese sentido, muchas veces lo que yo intento es ir entrando en el tema gradualmente, ya cuando en la primera ecografía, en torno a la semana 6, veo 6 sacos, bueno, ya de alguna manera voy haciendo como un abordaje inicial de la situación, explicando que esta no era la situación deseable, que hay que ver, que existe la posibilidad de que uno de los embriones se interrumpa naturalmente y no siga adelante, que eso sería en realidad una situación deseable, y le solicito que vuelvan a las 2 semanas para una nueva ecografía, y ahí en la semana 8, si efectivamente los 3 embriones siguen con actividad cardíaca, es cuando, bueno, vuelvo a hablar del tema. Gradativo. Sí. Obrigada. Gabriel, una consulta. ¿Te piden para ver cómo se van reabsorbiendo? Por ejemplo, en el caso de la paciente que yo compartía con ustedes, esta paciente la aterraba tener 3, tuvo mucha ambivalencia con respecto a cuándo decidir ser mamá, se hace la translucencia nucal, tenía mucho temor también de que algún de los bebés pudiera tener alguna malformación genética, confirma de que sus 3 bebés no tienen malformación genética, pero bueno, ella plantea como que realmente se le vuelve como una cosa enloquecedora tener 3 hijos, ¿no? Y entonces consulta a 2 especialistas como buscando un poco a ver quién acompaña su deseo porque se proyectaba o sentía que le pedían que se quede con 2 bebés en lugar de quedarse con un embarazo único. La pregunta es, durante todo la pérdida, durante todo el proceso ese de reabsorción de los bebés, ¿piden para verlos, tú se los mostrás, o se trata de solo mostrarle al bebé vivo? Preguntan un poco, Patricia también lo mencionaba, o no, porque ¿cuándo terminan de reabsorberse esos 2 bebés o esos fetos muertos? Lleva su tiempo. ¿En qué etapa de la gestación podemos decir que esos bebés han sido reabsorbidos, y cómo es la reabsorción, cómo se produce la reabsorción? Gracias, María Sol, por la pregunta. De lo que yo he vivido, depende por un lado de la edad gestacional al momento de la reducción embrionaria. Cuanto más tardía es la reducción, entonces demora más en ir reabsorbiéndose esos sacos gestacionales. Pero no he vivido una curiosidad por querer ver o preguntar por cómo es que sigue entonces de las ecografías, por ejemplo. Muchas veces yo les muestro cuando hay uno de los embriones que se detuvo, pero generalmente noto más interés siempre en ver cómo es la evolución de los embriones evolutivos, de los que siguen adelante. En todo caso, la pregunta muchas veces es cuál es el riesgo que tienen esos que siguen adelante por ese embrioncito que se detuvo, ya sea si fue natural o por una reducción.
creo que siempre el hincapié está puesto en los evolutivos, en los que están adelante, y no tanto por ver cómo es que va reduciéndose el saquito que se redujo. Muchas gracias. A vos. Eu não, na verdade, eu nunca atendi nenhuma situação de redução, né? Mesmo porque aqui no Brasil é permitido só em casos de risco para a mulher, mas ela tem que ter uma outra avaliação de um outro médico, de uma junta médica para poder fazer isso, né? Agora, eu atendo crianças e adolescentes, né? Eu tenho um adolescente que a irmã dele brinca com ele assim, né? Falando, você dá uma de bonzinho, você é certinho, mas você... Porque ele era gêmeo. Mas você comeu o seu irmão todinho, Você comeu... Então, ela faz essa brincadeira com ele, né? E isso, para ele, tem hora que é um incômodo muito grande. Mas ele já é um adolescente, entende? Eu estou querendo dizer, eu não sei como é que isso fica no imaginário, nem como que isso é passado, nem como que isso é construído no decorrer da vida de cada um, né? A menina é muito brincalhona, a irmã, e ela faz esse tipo de brincadeira com ele, porque ele sabe que ele tinha um irmão gêmeo e que esse irmão, na verdade, como é que é? Foi absorvido, né? De alguma forma durante a gestação. É isso. Exacto. Pero una pregunta, Patricia. Entonces, en Brasil se puede realizar interrupciones selectivas, pero hay un marco legal que ampare, en cierta manera. Eu não sei. O que eu vi é só que em situações de muito risco, aí a pessoa organiza uma junta médica e ela tem permissão, não só por uma visão de um único médico, né? Mas de uma junta médica que autorize que ela faça uma redução, né? É isso que eu li, né? Mas eu nunca vivi isso, né? Na verdade, na prática. Essa questão da fantasia do gêmeo perdido, né? A Maria citou ali a Joanna Williams naquele texto que tem esse título, né? Quase esse título, que ela fala dessas fantasias, né? Da perda do gêmeo, tanto dessa duplicidade que o embrião pode fazer com a placenta, quanto com a própria vivência mesmo de ter tido por um período outro embrião, né? Ou, enfim, um outro bebê até ali que não tenha conseguido se desenvolver mais, né? É uma coisa bem interessante para a gente pensar, porque isso que vem na brincadeira, né, o quanto revela das fantasias e dos... Bom, aí aquela discussão, né, de um registro, de um registro pré-natal, né, de um registro ainda que a Piontelli desenvolveu tanto, né, enfim, coisas ainda para a gente estudar, né. Mas a Maria tinha citado na apresentação, né, Maria? Sim. Eu gostei muito de uma frase tua também, Maria, quando tu diz assim, né, que congela os embriões e o psiquismo. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, assim, né, também. Ouvir um pouquinho mais. Sí, creo que bueno, que quedan como esto me parece del pasaje de lo inconcebible a la multigestación, me parece que es como el impacto que puede tener como un embarazo múltiple de quintillizos, sextillizos o más también, a veces los tratamientos de reproducción asistida donde se consiguen muchos embriones. Entonces, pensaba un poco si también ese congelamiento no obedece como una manera de ir procesando también todas esas vidas que acontecen de manera súbita, ¿no?
me parece bueno, que tenemos que ayudar con eso, que tenemos que nosotros desde nuestro lugar de salud mental y preguntar más sobre ellos, qué imaginan, qué fantasías, qué lugares tienen. Y después con respecto a lo que planteaban, a mí me gustaría mucho que esto que nosotros tenemos en nuestro país, por ejemplo, ley, de interrupción del embarazo. Yo lo acuñaría, interrupción de embriones. Capaz que hasta me gustaría nominar la reducción también como interrupción de embriones, porque me parece sino que ocupan esos lugares que tuvieron antaño las mujeres que abortaban, ¿no? En la clandestinidad y que quedaban tan desprotegidas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir ayudando a que se pueda ir simbolizando todo esto de vida y muerte que tiene, para que justamente no hayan las fantasías de ser como una especie de... Porque además el poder está en las mujeres, queda como en el cuerpo de la mujer, ¿no? Como que sean como una especie de fantasías, al menos en este caso particular, es de ser una asesina, ¿no? Entonces, ¿cómo ir colaborando como para todo esto nuevo que trae la clínica de la reproducción? Son preguntas también que bueno, que Renata siempre nos ayudas mucho a pensar entre todos. Gracias a todo el material y la generosidad y a la reflexión que nos invitas permanentemente. Eu que agradeço mais uma vez, eu estou encantada. Muito obrigada pela noite de hoje. Muito obrigada aos três. Pessoal, eu vou parar de falar. Estamos nos dirigindo para o final do nosso encontro. Tem uma perguntinha ali, Richelle, no Vocês podem explicar para as quintas psicanalíticas, é a primeira vez que estou aqui e a última do ano. Na verdade, a gente ainda não sabe como é que a gente vai se organizar para o ano que vem, né, Renata? Então, siga-nos nas redes sociais para saber os cursos e os eventos para o ano que vem, né? Quinta Psicanalítica, toda vez que vai ter o evento, está no Instagram da Clínica Horizontes. Tá bom, Milena? Pessoal, estamos seguindo para os últimos minutos. Eu gostaria de saber se os convidados têm alguma coisa a mais que eles gostariam de acrescentar e também fazer algumas considerações no final, por favor. Não, eu só queria agradecer a oportunidade de discutir, tá? Obrigada, Renata, pelo convite. Espero ter atendido a sua demanda, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijos. Isso, pessoal. Então, vamos lá. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, porque eu vejo que tem um público cativo, assim, que tem algumas quintas que o pessoal se repete, né? Então, eu gostaria de agradecer especialmente ao pessoal que nos acompanha semanalmente, tá? Eu também gostaria de agradecer ao convite para a coordenação feito pela Renata, porque para mim é algo inédito coordenar uma atividade assim. Sou guardiã do tempo, então eu tenho que fazer alguns cortes, com paciência, mas é a função. E também agradecer a equipe que se organiza toda semana, né, para que esse evento seja realizado. Então, a Kimberly, o Gabriel, a Karen, a Lisiane, a Natália. Não sei se falta mais alguém, Renata, eu acho, da nossa equipe de coordenação. Né? A Jaque, que está no grupo, Manuela, que entrou recentemente. Sim. Acho que é isso, né? Me ajudem aí, Kimberly. Acho que é isso. Isso. E aí, todas as atividades da Clínica Horizontes, grupos de estudo e cursos para 2021 estão no nosso Instagram. Então, eu gostaria de desejar para você uma ótima noite, para quem nos acompanhou,
um excelente final de ano e que nós tenhamos um ano melhor. Né? Tudo de bom para Que vocês. logo voltaremos. Logo voltaremos. Michele, eu até coloquei ali, caso alguém que esteja no evento hoje não conheça ainda, né, o @ da clínica no Instagram, que é Clínica Horizontes Poa. Daí é só seguir lá que a gente informa tudo também, né? É isso. Obrigada, aí. Karen. Obrigada. Boa noite, então, mais uma vez, obrigada a todos. Buenas noches a todos, gracias. Muchas gracias. Obrigada.